E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o João Marcos, aqui do Ser Genial. Nesse vídeo nós vamos continuar conversando sobre derivada polinomial. Nós já vimos dois outros vídeos. Nós já temos dois outros vídeos em que nós vimos a derivada polinomial de um modo muito intuitivo. E outro nós demonstramos a derivada polinomial com um pouco mais de rigor matemático. Mas ainda assim tinha uma restrição naquela demonstração. Então aqui nós vamos fazer mais uma demonstração diferente. Bom, lembrando, a derivada polinomial também é conhecida como regra do tombo. Então, o que ela diz? Imagine uma função definida como x elevado à enésima potência. A derivada dessa função vai ser n que multiplica x elevado a n menos 1. Ou seja, o expoente cai aqui para frente e lá em cima fica menos 1. Por isso que muitos chamam de regra do tombo. Agora, que demonstração é essa? Qual a diferença dela para a outra? Bom, para ser sincero, em relação à outra demonstração, na verdade, ela não acrescenta nada do valor de demonstração. Como demonstração, ela não acrescenta nada, porque ela tem até uma restrição a mais. Só que ela é um jeito diferente de chegar na regra do tombo. Claro que tem uma restrição a mais, como eu disse, mas é um jeito diferente, né? Esse foi o jeito que eu fiz quando eu tentei pela primeira vez demonstrar a derivada polinomial sem olhar em lugar nenhum, né? Eu não enxerguei que tinha o binômio de Newton desde o começo, eu só usei no meio. Então eu compliquei muito mais. Esse foi o jeito que eu demonstrei pela primeira vez a derivada polinomial. Então, de novo, ela tem uma restrição a mais do que a outra. Só que ela chega de um modo diferente, que eu achei até bonito matematicamente. Então eu gostaria também de mostrar nesse vídeo. Então vamos lá, a gente vai partir como da outra vez. Nós vamos usar o limite fundamental, que é a definição de derivada. Que diz que o limite, a derivada é o limite, a derivada é o limite, com h tendendo a zero, de f de x mais h, menos o f de x dividido por h. Então, se o f de x é x a n, f de x mais h é x mais h elevado a n, menos o f de x, que é x a n. Tudo isso dividido por h. O que a gente fez no outro vídeo? Aqui, nós já colocamos o binômio de Newton, certo? Mas quando eu estava fazendo isso pela primeira vez, como eu disse, eu não enxerguei que ali tinha como botar o binômio de Newton. Eu só vi depois. Então, eu lembrei aqui de um produto notável. Ou seja, naquele produto notável que diz que a menos b que multiplica a mais b, isso é igual a a quadrado menos b quadrado. Então, eu considerei que o x mais h elevado a n era o a quadrado. E que o x elevado a n era o b quadrado. E eu fiz o processo inverso. Como? Bom, vamos continuar aqui as contas. Isso é igual ao limite, quando h tende a zero, de... como é que isso vai ficar? Isso vai ser x mais h elevado a n sobre 2 mais x elevado a n sobre 2. Que multiplica x mais h elevado a n sobre 2 menos x elevado a n sobre 2. Tudo isso dividido por h. Então, isso daqui é como o inverso lá desse produto notável. Então, se a gente considera o primeiro sendo x mais h elevado a n sobre 2 e o segundo x elevado a n sobre 2, na hora que a gente faz o quadrado desses dois termos, né, o primeiro ao quadrado subtraindo o outro ao quadrado, a gente vai voltar no que a gente tinha aqui no começo. Porque, por exemplo, x elevado a n sobre 2 ao quadrado é x elevado a n sobre 2 vezes 2. O 2 cancela com 2, vai ficar x a n. Ou seja, vai voltar para o que está aqui em cima. E o que a gente vai fazer aqui? Aí sim, foi quando eu tinha travado nessa parte, que eu lembrei do binômio de Newton. Então, a primeira, nós vamos manter a mesma coisa. X mais h elevado a n sobre 2 mais x elevado a n sobre 2. Tudo isso que multiplica. E aqui eu vou colocar o binômio de Newton, certo? X mais h elevado a n sobre 2. Aí eu lembrei do binômio de Newton e isso é o somatório com o i variando de 0 até n sobre 2
do binomial n sobre 2i, que multiplica o x elevado a n sobre 2 menos i, que multiplica o h elevado a i, menos o x elevado a n sobre 2. Tudo isso dividido por h. Agora vamos pensar aqui, para o caso em que i é igual a zero, no somatório. No caso em que i é igual a zero, o termo do somatório, quando i é igual a zero, vai ser qual? Bom, vai ser o binomial n sobre 2, n sobre 2, 0, que multiplica x a n sobre 2 menos 0, né, n sobre 2, que multiplica h elevado a 0. h elevado a 0 é 1, então não muda nada. Isso vai ser igual a, qual que é o binomial n sobre 2, 0? É n sobre 2 fatorial, que multiplica 0 fatorial, que multiplica n sobre 2 menos 0, né, que é n sobre 2 fatorial. Ou seja, isso daqui cancela e é 1. Ou seja, vai ficar x elevado a n sobre 2. Portanto, o termo do somatório, quando i é igual a 0, é x a n sobre 2. Mas depois do somatório, nós já temos subtraindo o x elevado a n sobre 2. Então aqui o somatório está somando, e aqui depois do somatório nós estamos subtraindo o termo quando i é igual a 0. Ou seja, o termo quando i é igual a 0 vai desaparecer. Então vamos continuar aqui, numa área mais limpa. Isso é igual ao limite, quando h tende a 0. Aquela primeira parte nós vamos conservar, x mais h elevado a n sobre 2, mais x elevado a n sobre 2, que multiplica o somatório com i variando de 1 até n sobre 2, né, porque o termo que existiria com i igual a 0, ele vai ser subtraído depois, então a gente nem conta mais, variando de 1 até n sobre 2, do binomial n sobre 2i, que multiplica x elevado a n sobre 2 menos i, que multiplica h elevado a i. Tudo isso dividido por h. Bom, qual que é um problema que nós temos? Nós não podemos aqui já substituir o zero no lugar do h, né, porque nós ficaríamos com uma divisão por zero, que não pode acontecer. Então, nós vamos tentar cancelar esse h aqui. E como que a gente vai fazer isso? Bom, vamos pensar. Nesse somatório, o i está variando de 1 até n sobre 2. Ou seja, está indo 1, 2, 3, 4, assim por diante, até n sobre 2. E, que mais? O h elevado a i, ele está sendo h elevado a 1, h1, h2, h3, até hn sobre 2. Logo, todos os termos desse somatório têm pelo menos um h. Tem termo que tem 1, tem 2, tem 3, até n sobre 2. Mas todos têm pelo menos um h. Tem pelo menos h elevado a 1. Porque está variando de 1 até n sobre 2. Então, como todos os termos têm pelo menos h elevado a 1, nós vamos colocar o h em evidência. Então, a primeira parte ainda a gente vai conservar aqui. Elevado a n sobre 2. Mais x a n sobre 2. Que vai multiplicar. Aí a gente vai colocar aqui o h em evidência. Certo? Que multiplica o somatório com i variando de 1 até n sobre 2 do binomial n sobre 2i, que multiplica x elevado a n sobre 2 menos i, que multiplica h elevado a i menos 1. Muito parecido com o que a gente fez no outro vídeo. Todos os termos tinham pelo menos um h, só que a gente colocou um h em evidência. Então todos vão ficar com um h a menos, porque aquele outro h está aqui em evidência. E tudo isso dividido por h. Bom, nós temos como se fossem três coisas se multiplicando. Certo? Então nós podemos cancelar o h com o h. Então, isso vai ser igual ao limite, quando h tende a 0. Agora vamos pensar. Vamos desenvolver um pouco daquele somatório para a gente enxergar melhor que termos que estão lá dentro. Certo? Então, essa primeira parte, de novo, vai ser conservada. Aí, o que nós vamos ter lá no somatório? Vamos lá, para i igual a 1, nós vamos ter n sobre 2
o binomial n sobre 2i, que multiplica x a n sobre 2 menos 1, porque o i nesse caso vale 1, e h elevado a 0, porque vai ser 1 menos 1. Mais, agora para o caso aqui i é igual a 2, vai ser o binomial n sobre 2, 2, que multiplica x elevado a n sobre 2 menos 2, que multiplica h elevado a 2 menos 1, 1. Mas, assim por diante, até o binomial n sobre 2. Aí vai ficar n sobre 2, até o i valer 1 sobre 2. Aí vai ficar o binomial n sobre 2, que multiplica x elevado a n sobre 2 menos n sobre 2, dá x a 0, o que não muda nada. Então, o x desaparece. E h elevado a n sobre 2, aí vai ficar meio apertado aqui, n sobre 2 menos 1. Certo? Aqui em cima está h a n sobre 2 menos 1. E aqui fecha no colchetes também, vai ficar meio apertado. Né? Então, continuando aqui, o que vai acontecer? Agora sim, o que nós podemos perceber? Todos os termos tem um h. Tem h elevado a 1, menos esse primeiro. Certo? Menos esse primeiro. Todos os outros termos têm h elevado a 1, h elevado a 2, h elevado a 3, até h elevado a n sobre 2 menos 1. Então, na hora que a gente substituir o h, na hora que a gente substituir 0 no lugar de h, aqui vai ficar 0 elevado a 1. Isso aqui dá 0. Aqui vai ficar 0 elevado a 2 dá 0, 0 elevado a 3, até 0 elevado a n sobre 2 menos 1. Tudo isso vai dar 0. Menos esta situação aqui. O que acontece nessa situação? Essa parte eu nem entrei muito em detalhes no outro vídeo, nesse daqui eu ainda vou explicar melhor. Na hora que a gente faz o limite, quando h tende a 0, de h elevado a 0, isso daqui é igual a 1. A gente sabe que 0 elevado a 0, isso daqui não existe. A gente não sabe quanto vale. Né? Isso daqui é indeterminado. Porém, o limite quando h tende a 0 de h elevado a 0 é igual a 1. Por quê? Bom, vamos pensar numa função aqui. Vamos chamar aqui de x. E aqui é y igual a x elevado a 0. Ou seja, aqui no valor y igual a 1, nós temos a nossa reta que define a função. Porque tudo elevado a 0 dá 1. Menos aqui no caso do 0. Aqui indeterminado, aqui fica intervalo aberto. E aqui continua. Só que os dois limites laterais, vindo pelos dois lados, nós temos o limite quando h tende a 0 de h elevado a 0 é igual a 1. Porque se a gente vem pelos limites laterais, vindo daqui ou vindo daqui, isso está tendendo a 1. Então, 0 elevado a 0 a gente não sabe, mas o limite com h tendendo a 0 de h a 0 é igual a 1. Então, esse valor aqui fica h igual a 1. E aí é que tá, aí a gente vai finalmente mexer com essa primeira parte. Isso vai ser o limite quando h tende a 0 de... Bom, aqui no lugar de h a gente vai substituir 0, então esse h vai desaparecer. Vai ficar x a n sobre 2 mais x a n sobre 2. Tudo isso que multiplica. Vamos desenvolver esse binomial aqui. Esse binomial é o n sobre 2, 1. Né? Porque esse aqui é o termo do somatório quando i era igual a 1. Então, isso vai ficar o binomial. Na verdade, a gente já vai desenvolver logo esse binomial. Então, vai ficar n sobre 2 fatorial, que multiplica um fatorial, que multiplica n sobre 2 menos 1 fatorial. E tudo isso que multiplica x elevado a n sobre 2 menos 1. Certo? Então, vamos aqui continuar. Isso vai ser igual a quanto? Bom, o que a gente sabe? Vamos lembrar um pouco de algumas propriedades somatórias. 4 fatorial é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 3 fatorial é igual a 3 vezes 2 vezes 1. Então, 4 fatorial sobre 3 fatorial é igual a 4. Por quê? Porque na hora que a gente vai dividir, todos esses termos aqui atrás do 4 vão ser cancelados. Então, um número fatorial dividido pelo seu antecessor fatorial dá o próprio número. E n sobre 2 menos 1 é o antecessor de n sobre 2. Portanto, n sobre 2 fatorial sobre n sobre 2 menos 1 fatorial
isso vai ser igual ao próprio n sobre 2. Certo? Então, aqui, x elevado a n sobre 2 mais x elevado a n sobre 2 é 2x elevado a n sobre 2. Isso que multiplica n sobre 2, que multiplica x elevado a n sobre 2 menos 1. Então, vamos lá. A gente vai cancelar esse 2 com esse 2. Onde que a gente vai chegar? A gente vai chegar aqui. X, isso vai ficar n, que multiplica x a n sobre 2 vezes x a n sobre 2 menos 1. Isso dá n, que multiplica x a n menos 1. Por quê? Bom, lembre lá das propriedades de potência. Vamos escrever aqui numa parte um pouquinho mais limpa. Ó. X a n sobre 2. Isso aqui está sendo multiplicado por n. X a n sobre 2. Vou até colocar aqui como estava no passo anterior. Ó. Aqui nós tínhamos um 2 e o n dividido por 2. Vou ter que fazer mais detalhado. Aqui o n sobre 2 e isso daqui estava sendo multiplicado por 2, certo? Então esse 2 cancelou com esse 2. Aqui estava sendo multiplicado também por n sobre 2 menos 1. Né? Confere, é a mesma coisa que está aqui. 2n sobre 2 vezes n sobre 2 vezes x elevado a n sobre 2 menos 1. É isso que está aqui. Aí isso vai ficar igual a quanto? A n que multiplica com x elevado a n sobre 2 e, mesma base, a gente soma os expoentes. Então, n sobre 2 mais n sobre 2 menos 1. Bom, n sobre 2 mais n sobre 2 é n. Então, isso vai dar x elevado a n menos 1. Então, pronto, nós acabamos de provar de um outro modo que a regra do tombo, uma derivada polinomial, é verdadeira, conforme queremos demonstrar. E aí é que tá. Aí a gente entra numa restrição, aquela lá que eu falei. Por quê? Primeiro, o x, ele tem que ser par. Por quê? Bom, deixa eu até escrever aqui que está mais limpo. Aqui, o x tem que ser par. Um jeito matemático de escrever isso, bom, o que me vem à cabeça é x sobre 2 pertence aos naturais. Né? Isso daí eu vou falar direto naturais, porque também não pode ser negativo, a gente vai ver. Então, se x sobre 2 pertence aos naturais, é um número par. E outra coisa, o x, nós podemos ver aqui, nós estamos usando o binomial n sobre 2. Então, portanto, e na verdade, não é o x que tem que ser par, né? É o n que tem que ser par. O n tem que ser par, Desculpa, eu falei errado aqui, não é o x. O n tem que ser par, porque na hora que a gente divide aqui por 2, se o n não for par, vai dar um número quebrado. Nós não podemos ter um número quebrado dentro de binomial. Então, n tem que ser par. Portanto, n sobre 2 pertence aos naturais, né? Porque também não pode ser negativo. Também, n tem que pertencer aos naturais, diferente de 0. Porque se n estiver fora dessas duas condições, o binomial não é válido. Então aqui está mais uma demonstração da derivada polinomial. Depois nós teremos mais vídeos abrangendo mais ainda, principalmente os casos em que o n é negativo. Então é isso. Bons estudos, um abraço e até a próxima.